Olá, bom dia a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos a esse webinário sobre uma atualização do Sistema Scholar One, a versão 4.26.1. Antes de iniciarmos, eu gostaria só de repassar algumas orientações importantes, práticas, que, primeiramente, mais importante, manter os microfones desligados, por gentileza. A gente vai fazer aqui uma monitoração disso, mas se possível, a gente pede a colaboração de manter desligado para não ter nenhum tipo de interferência na gravação e na compreensão do que está sendo passado também. Se você tiver qualquer pergunta, dúvida, comentário, utilize a caixa do chat bate-papo para enviar as perguntas e comentários. No final do webinar, a gente vai responder, como de praxe já. E a gente está gravando, né, também como de praxe. Agradeço já antecipadamente a presença de todos vocês. E a agenda, como eu já havia comentado no e-mail, nós vamos falar sobre o lançamento dessa versão, que aconteceu na semana passada. Então, talvez vocês já tenham percebido algumas coisas que eu vou comentar. Essa é uma versão que eles chamam de uma versão intermediária, né? E não é uma versão, não foi do 26, não foi para o 27, foi para o 26.1. E apesar de ela ser intermediária, ela tem bastante coisa, bem cheia assim, de novas coisas, então o webinário é bem relevante para isso. E ela ocorreu sem ter que o sistema ficar fora do ar. Ela foi super assim, feita em questão, foi bem imediato, assim, todo mundo recebeu ao mesmo tempo, não ficou fora do ar o sistema. Bom, eu vou usar então aqui o documento do Release Notes em português. Acho que é esse aqui. Esse aqui é o inglês, só um minuto. Ok. Eu vou usar esse documento então para me orientar, como de praxe, que é o documento que traz todas as mudanças do sistema. Eu vou usar a versão em português, só que pode ser que eu precise usar a versão em inglês para conferir alguma coisa, porque a tradução em português está um pouco melhor nessa, mas a gente notou algumas coisas que não ficam tão bem em português. Então, eu talvez possa usar a versão em inglês. Aqui tem um resumo, então, são 12 itens, 12 mudanças, né? Então, vocês veem que em termos de quantidade é muita coisa, apesar de ser uma versão intermediária, tá? Primeira delas, então, é a integração com o CodeOcean. O CodeOcean é uma base de dados, de código aberto, né, dados de pesquisa relacionadas a código. Então, código de programa, né, softwares. A gente aqui no Cielo tem se falado muito sobre a abertura dos dados como uma das ações para aderência dos periódicos à ciência aberta. E os periódicos, principalmente da áreas de exatas, ou não somente áreas de exatas, mas artigos relacionados que falem sobre programas de computadores que foram criados, desenvolvidos ou utilizados, ou mesmo scripts que foram criados enfim, para a elaboração do artigo, esses códigos podem ser depositados nesse site, que é uma base chamada CodeOcean. Então, essa integração foi realizada nessa versão, que isso vai fornecer uma melhor reprodutibilidade computacional, né, relacionada sempre a código, isso aqui. Então, esse é o site, quem quiser saber mais a respeito, e a integração é habilitada por padrão. E caso vocês queiram fazer essa integração do Scholar One com o CodeOcean, ou seja, se o seu periódico é um periódico que recebe artigos que usam, que falem sobre programas que foram desenvolvidos, ou códigos, ou scripts, é necessário fazer um contato com essa pessoa aqui, esse Pierre Montagano, do CodeOcean,
para formalizar essa integração. Então, assim, todos os sites estão disponíveis, mas a gente precisa ser feito esse contato. Se o seu periódico tiver interesse em fazer isso, pode até entrar com eles em contato direto com eles, copiando a gente para a gente saber, para a gente se manter informado, ou entrar em contato conosco, que a gente faz essa comunicação. Procurem a gente, se vocês acharem isso mais confortável, tá? Para nós isso é muito importante, porque a gente está encorajando que os periódicos trabalhem mais comecem a encorajar os autores a fazer referenciamento dos dados abertos, de preferência abertos, né? Mas não necessariamente abertos, podem estar fechados, inclusive, nesse momento. Então, isso é uma forma da gente fomentar ainda mais essa adesão a depósito e referenciamento de dados, ok? Então, CodeOcean é só uma das bases, existem outros repositórios de dados que provavelmente a Scholar One vai fazer integração no futuro. Existe o Dataverse, da Harvard, entre outros. Esse é só um deles, tá? Que é focado para códigos computacionais. Aqui tem uns detalhes, então, só para vocês verem como isso ficaria na interface. Tem uma pergunta, né? A sua submissão inclui um código relevante que você gostaria de depositar? Sim ou não? Isso só aparece uma vez que o periódico já tem essa integração mais formalizada, como eu falei. Tem que entrar em contato lá com o PR, tá? E aí você consegue depositar, né? Você como autor. O segundo ponto, chamado aqui de atualizações e lançamento completo do preenchimento prévio de submissão. Nos webinários anteriores, a gente comentou que estava em beta um recurso que o autor fazia o upload de um arquivo em Word, e esse arquivo em Word desse arquivo em Word já era extraído os dados para preenchimento da submissão. Né? Essa ferramenta estava em beta. E durante o período de beta, tem até uma observação aqui, ó, que durante o período de beta, o tempo médio, perdão, de submissão caiu 25%, diminuindo drasticamente o tempo exigido para a conclusão de submissão pelos autores. E aí, com essa ferramenta, foram processadas 1.200 submissões durante o período de beta, tá? Tá aqui nesse lado esquerdo. Alguns sites, poucos de vocês, pediram para habilitar o beta, não houve problemas, então funcionou muito bem. E agora eles estão tirando o beta, ou seja, é já um lançamento formal, oficial. Ação necessária, né? Para que isso seja ativado no site de vocês, é preciso que a gente faça um trabalho aqui, nós, Cielo. Então, a gente vai habilitar isso para todos os sites nos próximos dias, semanas. A gente ainda não deu início nisso, mas a ideia é que todos os sites estejam com isso habilitado, ou seja, o autor vai fazer o upload primeiro de um arquivo Word, o sistema já vai fazer a extração do título, do resumo, dos autores, das afiliações, tudo, né, dos metadados, e já vai preencher nos campos. Aqui tem alguns exemplos de como isso ficaria, tal. Inclusive, quando o autor quando um dos autores já existe no sistema, né, por e-mail, por exemplo, pelo e-mail, ele vai ver isso pelo e-mail. Ele já pergunta, né, você quis dizer esse autor, por acaso, né? Porque aí a pessoa já tem uma conta, então isso vai evitar que sejam cadastrados duplicados, ou então que seja com informação diferente de afiliação, já vai vir então preenchido com base no que o autor manda no Word. Isso claro que o autor pode ainda assim alterar, porque essa ferramenta pode cometer erros, então pode preencher coisas erradas, embora a fase beta serviu justamente para testar essa eficiência e funcionou muito bem, mas ainda assim pode haver erros. Então o autor pode alterar
né? Não é que o autor não pode modificar, ele pode sim fazer essas alterações. Então, isso vai estar disponível nas próximas semanas. A gente vai verificar ainda com o Scholar One como a gente pode ativar isso para todos vocês, mas a ideia é que isso seja algo padrão para todo mundo. Como vocês viram, né, é uma coisa que facilita, diminuiu em 25% o tempo de submissão dos autores. E também é uma forma de deixar o que vocês recebem nos metadados mais parecido com o que vem no arquivo Word, tá? Se vocês pedem para o autor tirar os dados dos nomes dos autores, né, por questão da avaliação duplo cega, não tem problema, essa parte não vai ser importada, essa parte vai ficar em branco, e aí o autor preenche na mão depois. Ou se ele mandar numa página de rosto, pode ser que o sistema consiga extrair isso dessa página. Isso ainda não está muito claro. Mas, de qualquer forma, se a informação não existe, ela não vai ser importada. Basicamente é isso. E se a informação está lá, ela vai ser importada. Terceiro item desse release, integração do recurso de verificações técnicas da Unisilo. Eu acho que é assim, Unisilo que se pronuncia. Isso aqui utiliza inteligência artificial, tá? E ela vai... eu não conheço muito bem essa instituição, essa UN Silo aqui, mas a ideia é que essa inteligência artificial ajude editores que habilite um widget, né? Um pequeno, como se fosse um recursozinho, que verificará automaticamente algumas questões que simplificam a verificação do artigo. Por exemplo, se o artigo possui declarações éticas, se possui declarações de financiamento e declarações de conflitos de interesse. Isso parece muito legal, né? Vai facilitar a vida de todo mundo. Contudo, tem um custo, provavelmente, para fazer isso. Porque não é habilitado por padrão, é necessário entrar em contato aqui para utilizar, e precisa, eles falam aqui, ó, depois que essa organização contratar, né, entre em contato com o suporte do Scholar One para ativar. E aí eles falam que reduz a possibilidade de perda de informação importante, que dá suporte ao trabalho robótico da automação, né, tornando mais rápida a procura de manuscritos para verificações, redução do tempo gasto com essas verificações, em cerca de tantos por cento, etc. e tal. Então, isso aqui é muito interessante, sim, inteligência artificial, isso vai automatizar algumas dessas verificações que vocês fazem. Contudo, como eu comentei, tem um custo, provavelmente, porque exige esse contrato com a Unisilo aqui, Unisilo. Então, a gente não tem as informações de quanto custa, porque, enfim, tem que ser feito diretamente com eles. É uma coisa muito nova, não sabemos ainda se a gente vai fazer algum tipo de parceria, por enquanto não tem nada a respeito disso. Só estou mesmo informando que existe essa possibilidade. Os periódicos que estiverem interessados podem entrar em contato com eles, verificar os custos, tal, tem aqui o endereço, tá? Uma vez feito isso, imagino que a integração com o Scholar One não tenha custos, que seja algo mais tranquilo para configurar. Aqui tem um exemplo, ó, de como que ficaria isso, né, no sistema mesmo. Então, verificação técnica. Uma verificação requer atenção, né? Por exemplo, a pessoa não incluiu a declaração de ética, tá? O financiamento estava ok, conflito de interesse estava ok. Então, é esse tipo de verificação que vocês costumam fazer logo na primeira etapa, né, do checklist e tal. Só para vocês terem uma ideia de como funcionaria essa ferramenta. Quarta mudança, chamada widget para correspondência de periódico, adicionada à ferramenta análise de documento. Esse daqui, na verdade, ele tem mais serventia para um site que é esse Manuscript Matcher aqui, que é um site da Clarivate, que
que diz assim qual é o periódico ideal para você submeter o seu trabalho. Então, você tem um trabalho, você submete aquele trabalho nesse site, essa lista de periódicos mestre, e aí eles vão verificar qual é o periódico mais indicado para você, como autor, submeter o seu trabalho. Isso talvez faça mais sentido para quem usa, para quem trabalha, para publishers, né, para publicadores que possuem muitas revistas, que possam fazer essa utilização disso. Porque a ideia é assim, você recebe o trabalho e aí, na ferramenta de análise, que é uma ferramenta que poucos de vocês estão lembrando onde é que fica, que eu não tenho exemplo aqui para mostrar, mas é uma ferramenta que foi introduzida em alguns lançamentos anteriores, que fica naquela barra onde tem HTML, PDF, resumo, buscas externas, tem um linkzinho lá no final chamado análise, tá? E estava em beta somente, e eu comentei que seria incluído recursos de inteligência artificial, né? Então, nessa tela análise foi incluído esse widget que mostra, faz uma varredura nesse manuscrito e te mostra outros periódicos interessantes que o autor poderia ter submetido. Então, isso aqui, como comentei, faz mais sentido para publicadores que possuem várias revistas, onde o periódico recebe um trabalho e aí o sistema faz uma análise para verificar outros periódicos que esse artigo é compatível, e aí o publicador pode transferir aquele manuscrito para outro periódico. Não é muito a nossa realidade aqui no Cielo, tá? Porque aqui a gente tem uma realidade no Brasil, principalmente, de quê? De publicadores de relação um para um, né? Um publicador para um periódico. A gente não tem essa cultura de um publicador ter dezenas ou centenas de títulos, como é mais em outros países. Então, eu estou só pincelando isso aqui, não vou me aprofundar muito. Quem tiver interesse pode entrar em contato conosco. Faz um pouco de sentido para quem tem transferência de manuscrito ativado. De qualquer forma, teria que entrar em contato com o Scholar One para fazer essa ativação. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato conosco. Aqui mostra, ó, a exibição, exibe mais ou menos como seria. Então, ele vai mostrar assim, né, ó, esse artigo, ele tem correspondência com esses periódicos. Aí vem aqui o nome do periódico, tal, enfim, a lista, né, dele lista 10 periódicos que ele pode, que é compatível. Se alguém também tem alguma outra ideia para que seria útil isso aqui, né? Então, só para vocês terem uma ideia, então, essas informações são valiosas para editores que decidirem aceitar, rejeitar ou transferir o manuscrito. Né? De repente, você pode ver e esse artigo não tem nada a ver com o meu periódico, então vou transferir para um outro, ou vou rejeitar, vou aceitar. Então, pode ser informação relevante para vocês. Eu vou verificar com eles o que significaria a gente habilitar isso, se faz sentido para nós aqui, mesmo que nós não façamos essa transferência, né, para o periódico. Eu vou verificar o que significaria para incluir para todo mundo. O quinto item. Autor adicionado após sessão de revisão. Esse aqui foi uma modificação que tem a ver com uma alteração da versão anterior, que foi onde a gente configurou para proibir os autores de adicionarem coautores, depois que o artigo foi submetido. Tá? Então, a gente já ativou isso para todo mundo, ou seja, não é mais possível os autores fazerem adição de coautores em revisões. O que acontecia é que os autores agiam, não digo sempre de má fé, mas às vezes por ignorância ou por má fé, colocavam autores extras, não avisavam o periódico, e aí
no final, o periódico via que tinha mais autores do que o informado originalmente, isso dava um conflito. Então agora a gente restringiu isso para que só admins possam fazer essa inclusão. Autores não podem mais. E se o autor quiser, ele tem que entrar em contato com a revista pedindo para incluir os autores extras. Nessa versão nova, o que eles fizeram? Eles, na verdade, na minha opinião, na nossa opinião aqui, eles deveriam ter feito isso antes da primeira opção, que foi um pouco mais radical. Agora, eles fizeram um jeito que permite, sim, autores incluírem na revisão, só que vocês recebem uma notificação. Então, ó, foi adicionada uma nova seção para autores adicionados após uma revisão no relatório de detecção de atividade em comum, que é aquele que mostra os comportamentos suspeitos, se a pessoa usou a mesma máquina de outra, se o IP está igual, enfim, aquelas que vocês conhecem, que é o Unusual Activity. Então, foi adicionada uma seção ali falando, olha, foi incluído esse autor depois da revisão, tá? Então, esse novo recurso supõe que a opção não esteja ativada. Então, assim, a gente, na verdade, como isso é novo, a gente fez como estava anteriormente, ou seja, nós proibimos que o autor inclua novos autores, tá? Caso o periódico queira ou seja, habilitar isso, que o autor possa sim colocar autores livremente, a gente pode desativar essa proibição, né? Ou seja, anular esse bloqueio e voltar a ser como era desde o começo que vocês usavam, e aí vocês vão ter só essa notificação na ferramenta de detecção de atividade em comum, tá? Então, quem quiser isso, entre em contato com a gente e a gente faz essa troca, né? Tira esse bloqueio, deixa o autor colocar e vocês vão ter que consultar agora essa detecção de atividade em comum para verificar se houve ou não inclusão de autores. Quem está feliz, satisfeito com esse bloqueio, a gente vai manter como tal, ok? Então, só para vocês verem, aparece assim, né? Então, no relatório de detecção de atividade em comum, que é o Unusual Activity Detection, listará os nomes de autores adicionados durante a revisão. Então, aparece aqui, ó, autores incluídos durante a última revisão pelo subemissor. Tá? Vai ter também uma outra seção que mostra os adicionados pela equipe do periódico. Então, ele vai também listar, se teve um colega seu que adicionou manualmente, isso também vai ficar visível nesse relatório, tá? Para editores poderem ver, etc. Ok. O sexto item é paginação no centro, né, na central de autores e avaliadores. Isso aqui foi muito legal, porque o que acontece? Quando um revisor ou autor muito produtivo, né, eles usaram aqui o termo muito produtivo, se você tem um autor ou parecerista que é muito produtivo, a página deles, a lista de artigos, ficava muito longa. E aí demorava muito para carregar a página, porque, por exemplo, a gente teve um caso muito específico de um periódico que tinha um revisor de estatística, né, um revisor estatístico, ou um revisor específico lá, que todo artigo ia para ele. Todo artigo, além dos artigos, além do peer review, além dos avaliadores ad hoc, né, externos, eles também mandavam para essa pessoa, porque era uma avaliação mais técnica. E essa pessoa avaliava todos os artigos, então a página dela demorava muito para carregar, porque ele estava todas as submissões e não havia paginação, não dava para ele mudar de página. Então, isso gerava lentidão. Daí, nessa versão, eles incluíram uma paginação, então vai ficar assim, né? Itens por página, você pode configurar de mostrar 5 até não sei quantas aqui, e dá para você usar os botões de navegação. Então, isso você carrega mais rápido a página, tá? Para pessoas que têm muitos artigos carregados na sua página.
Não há ação nenhuma necessária para ativar, já está implantado automaticamente. Todo mundo já vai ter isso, não precisa pedir, e afeta principalmente autores e avaliadores. O sétimo item aqui, salvamento instantâneo do ID do ORCID. Isso é uma coisa ótima que acontecia bastante, que é o seguinte, lá na página aqui nessa página de cadastro, quando a pessoa colocava o ORCID dela aqui, ela achava que isso já bastava, e aí ela saía da página, ela ia para outra página. Só que isso não era suficiente, a pessoa tinha que ir clicar aqui no seguinte, ir até o número 3 e depois no final salvar para ele registrar esse ORCID. Então o que acontecia? As pessoas juravam de pé junto que elas tinham feito essa inclusão do ORCID e aí no final não tinha feito coisa nenhuma, porque ela não tinha ido até o passo 3 e salvo. Nessa atualização, não é mais necessário ir até o passo 3. A pessoa já pode parar nessa tela, ao fazer esse vínculo, ele automaticamente vai salvar o ORCID, mesmo que a pessoa saia por essa tela, que era algo muito, muito comum. A gente já pegou muitos casos assim. Então isso vai ser ótimo porque vai diminuir muito a queixa de pessoas que alegando que colocaram o ORCID e mesmo assim vocês não estão enxergando, né? Então isso vai ser bom. Foi algo que a gente pediu bastante. Número 8. Convidar automaticamente avaliador convidar novamente avaliador após recusa. Isso também era um pedido muito feito lá no Scholar One Idea, se não me engano, que é, quando um avaliador recusa, alguns fazem por engano, né? Eles dão um decline ali por engano, ou mudam de ideia e tal, e não tinha uma forma muito simples de você convidar ele novamente. Você tinha que fazer uma busca no sistema de novo e convidá-lo. Agora não, aparece esse botão aqui embaixo, ó, Invite Again. Então, se a pessoa recusou, dá para você convidar novamente essa pessoa, ok? De uma forma mais rápida. Não é necessário nenhuma ação, já foi implantado, então vocês já devem até ter visto isso, e afeta principalmente, né, editores e administradores, ok? Então isso também foi algo legal. Nono item, atualizações de versões nos modelos de e-mail. Isso também foi algo bacana, que quando você muda o template, isso gera uma data, a data de modificação do e-mail. Essa data, antes, só era visualizada quando você abria a janela do e-mail e aparecia no topo, né? No topo da janela aparecia quem atualizou e quando. Agora, eles incluíram essa coluna aqui, ó, updated, no final da tabela, para você ver, bater o olho e já ver que dia que foi atualizado esse e-mail, tá? Não é necessário nenhuma ação, já foi implantado automaticamente e afeta principalmente editores e administradores, tá? O 10º item, navegação melhorada de pesquisa. Eles adicionaram aqui algumas opções para nova pesquisa e modificar pesquisas no cabeçalho dos resultados de busca. Então, antes, quando você fazia uma busca de... Essa aqui é de autor, de pesquisa de manuscritos, tá? Quando você fazia uma busca por algum manuscrito, você tinha que voltar para a tela anterior, clicar no busca, não tinha esses botões aqui. Então você tinha que repetir todo o processo. Agora você consegue usar esses atalhos de busca, então, tanto para modificar a busca ou criar uma nova busca. Então, isso também evita de você usar o botão de voltar do navegador e agiliza essa navegação, ok? Não é necessário nenhuma ação, então foi implantado automaticamente e afeta principalmente editores e administradores. A 11ª alteração é tooltip adicionado ao título da observação. Isso aqui, na verdade, observação é nota.
tá? Entenda que é nota, são as notas, aquelas notinhas que vocês colocam nas submissões, que ficam amarelinha, tal, no final lá da página. Então, foi adicionado um tooltip que, ao passar o mouse em cima, sobre o título, ele mostra o conteúdo dessa nota, né, dessa observação. Então, aqui tem um exemplo para vocês verem. Se você colocar o mouse em cima, ele mostra o conteúdo, você não precisa mais clicar nele. Claro que você pode clicar e continuar vendo mais detalhes, baixar os arquivos, mas é uma prévia já do que tem ali, já te economiza um tempo aí. Também não é necessário nenhuma ação, já é implantado automaticamente, afeta principalmente os editores e administradores, que são as pessoas que têm acesso a essa página. A 12ª é uma que vocês pediram bastante, que é editor de texto rico, né? Ou seja, formatação de textos de e-mails e páginas de instruções, instruções de página. Então, isso possibilita que vocês podem colocar negrito, itálico, sublinhado nos e-mails e nas instruções, nas páginas que tem instrução, né? Que antes vocês usavam aquele... Na verdade, vocês vão continuar usando o admin configure instructions, mas vocês tinham que usar HTML para fazer essas formatações, e agora não é mais necessário. Então, agora a gente habilita esse editor de... Isso aqui significa what you see is what you get, que é uma coisa... Ou seja, o que você está vendo é o que vai aparecer para o usuário mesmo, final. Então, é como se fosse aqui um pequeno Word, onde você pode colocar algumas formatações, não é nada muito mirabolante. Dá para colocar negrito, itálico, links, imagens, mas usem o bom senso, não sobrecarreguem os e-mails. Isso pode, enfim, gerar ruídos na comunicação, deixar o e-mail pesado. Então, usem isso com muito bom senso, tanto para e-mails e também para instrução das páginas. Só que ela estava em beta, essa ferramenta, durante muito tempo, eu comentei disso várias vezes, e finalmente saiu. Só que o que acontece? Não está disponível ainda para vocês. A gente está em contato com o Scholar One para ver uma forma de habilitar para todo mundo. Então, está disponível para novos sites criados a partir de agora, mas esses existentes, que é a grande maioria esmagadora, ainda não. Então, aguardem novidades, que isso vai estar eventualmente disponível. A gente não consegue dizer ainda quando, mas a gente vai trabalhar para isso, tá? Aqui, já estamos finalizando, né? Eles também listaram algumas novidades um pouco menores, mas que também foram realizadas. Trilha de auditoria. Alguns são bugs que... Esse primeiro caso é um bug que pode ser que vocês não tenham nem vivenciado, mas eu vou comentar de qualquer forma. Então, isso aqui foi na trilha de auditoria, né, no Audit Trail. Foi corrigido um problema na qual o link visualizar anterior na trilha de auditoria não exibia valores anteriores. Eu, particularmente, não me deparei com esse problema, mas caso você tenha se identificado com isso, saiba que foi resolvido. Depois, identificação e extensões da tarefa. Na verdade, isso aqui é relacionado ao badge, né? Aquela insígniazinha, aquele símbolo que serve para identificar pessoas, é como se fossem as flags. Poucos periódicos usam isso, acho que uns 2, 3, por aí, devem usar essa badge. E tinha um problema também, onde as funções configuradas para adicionar as badges, né, não podiam conceder uma extensão aos avaliadores ou autores convidados por meio dos detalhes da pessoa. Então, era um problema bem específico, né? Você tinha que estar usando os badges, tinha que estar dando uma extensão pelo detalhe da pessoa, que é aquela janelinha da lupa. Foi resolvido o problema, saibam disso. Designações da pessoa, né? Person designation. Isso aqui a gente não costuma usar, então eu só vou
foi corrigido também um problema, mas até onde eu sei, nenhum periódico nosso Cielo usa isso, tá? Que é o Person Designation. Conectar com o avaliador. Foi corrigido um problema em que a categoria suspensa estava ausente ao adicionar avaliadores por meio da opção conectar com o avaliador através da janela detalhes da pessoa. Esse é um exemplo que eu acho que a versão em inglês fica melhor. Eu acho que tem a ver com o Reviewer Connect, né, do Publons. Isso, ó, Publons Reviewer Connect. Então foi corrigido um problema que a, o drop-down da categoria não estava sendo exibido quando adicionando pareceristas desse Reviewer Connect, através também da janela de Person Details. Também é bem específico, né? O problema, mas se alguém se identificou, isso foi corrigido. Transferência de manuscritos, isso eu vou falar mais para quem usa essa transferência, que são 2 periódicos só. Então, foi corrigido também uma falha na exibição da fila de manuscritos transferidos não enviados em um periódico do destinatário, a menos que também estivesse configurada para transferir manuscritos para o periódico do remetente. Então, isso também, caso você utilize transferência e tenha se identificado ou deparado com esse problema, saiba que ele foi corrigido. Pesquisa de usuários. Foi resolvido um problema onde o link criar uma nova conta de usuário estava ausente na página. Sua pesquisa não retornou resultados na central de administração. Então, você também que se identificou com esse problema, sabe que ele foi corrigido. E tem mais um que a versão em português não traduziu, infelizmente, que só está no inglês, que é esse aqui, que é bem importante, que é o Edit Rows Pop-up, que é aquele pop-up que vocês usam para inserir papel ou remover papel, né? Que tem as datas, a soft end, hard end, start date, papapá, papapá. Esse pop-up, não sei se vocês já sofreram disso, a gente aqui já passou por isso várias vezes. Tem um calendário, né, que mostra a data que você vai dar começar o papel ou finalizar o papel. E muitas vezes essa data ficava fora da janela, ela aparecia. Você tinha que aumentar a janela, você tinha que clicar no cantinho da janela, aumentar para você poder ver esse calendário. E era chatinho isso, né? Então eles corrigiram isso, agora o calendário vai ficar completamente visível e você não vai precisar mais puxar esse canto, usar a barra de rolagem, tá? Então isso também foi corrigido, uma melhoria de usabilidade. Bom, esses foram as principais mudanças, né? Vocês percebam que foi bastante coisa, apesar de ser um release intermediário. Destaque principalmente para submissão automática, perdão, a extração, né, do Word e preenchimento automático. Eu diria também que a integração com o CodeOcean, já pensando no depósito de dados abertos. Que mais? A Worked ID, o salvamento automático. Paginação também foi legal. Apersonamento de templates, reconvidar avaliador. E a formatação de e-mails e páginas, que isso ainda não está disponível, mas deve estar em breve. Assim a gente espera. Bom, eu vou então ver se vocês mandaram algumas perguntas, tá? A Carolina aqui foi pegando as perguntas de vocês. Vamos lá. Então, Maria Suzana, do Journal of Brazilian Chemical Society, sobre o CodeOcean. Não ficou claro para mim se o depósito de um código poderá ser feito diretamente do ScholarOne. Sim, essa é a ideia, sim. Tá? Então, é uma integração. A gente não viu isso na prática ainda, mas a ideia é que talvez seja necessário algum tipo de autenticação semelhante ao que é feito do Orchid, que você abre uma janela, coloca o seu login e senha, para autenticar a sua conta no CodeOcean, mas a ideia é que isso facilite para o autor, que ele não tenha que fazer isso
no CodeOcean separado. Ele já faz ali no Scholar One e aí aparece no CodeOcean também. Tá? Jório, professor Jório da REM, sobre o CodeOcean e Unisilo. Né? O uso da integração com o CodeOcean e ou Unisilo, você tem ideia dos custos? Please let me know how can I upgrade the autos list. Eu não entendi isso aqui. Tá, vamos ver por partes. Bom, não temos ideia do custo de nenhum dos dois. A gente vai se informar, porque é muito recente ainda esse release, né? E a gente ainda não deu para se interar sobre tudo. Mas é muito interessante a gente saber quem tem interesse em fazer nessa parceria com o CodeOcean. Então, seria bom para o Cielo ter uma ideia da demanda disso. De repente, a gente consegue fazer algo para todo mundo, mas, assim, se poucos periódicos forem usar, não é o caso, não vale a pena, mas a gente tem que saber uma noção da demanda de vocês, tá? Mas eu vou verificar esse também do UN Silo aqui. Era da outra pergunta, ok. Maria Suzana de novo, preenchimento prévio. Então, no item 2, preenchimento prévio, estará habilitado para todos de padrão? Sim, estará. Nós pensamos que isso é uma coisa boa, né? E a gente acha que vocês também pensem assim. As revistas que habilitaram não reclamaram, não tiveram problemas. A gente esperou passar o beta para ver se dava tudo certo. Eu fiz uns testes aqui e é bem legal, porque ele já preenche automaticamente os campos, dá para editar, né? Não é definitivo. E a gente quer sim ativar para todo mundo, tá? Então isso vai acontecer aos poucos, a gente avisa quando tiver ok. Autor adicionado após revisão. Então, Jório, novamente. É necessário solicitar ativação para que haja a adição de autores após a revisão? Atualmente, sim. A gente proibiu, eu não sei se o termo é esse, a gente bloqueou que autores façam isso. Então, hoje, a não ser que você tenha pedido para nós liberarmos isso, alguns periódicos o fizeram, acho que até a da Maria Suzana fez isso, foi um deles. Então, está liberado no caso deles, mas a maioria a gente bloqueou. Então, se vocês quiserem que os autores voltem a ter esse livre-arbítrio de colocar coautores nas revisões, é necessário entrar em contato conosco. Essa solicitação foi feita ontem por um autor. The article is under major revision. At this stage, I am taking help from a researcher who deserves to be in the authors. Ok. Please let me know. O admin pode recusá-la? Sim, então nesse caso aqui específico, o autor achou que o parecerista, o pesquisador precisaria entrar na lista de autores. Então, nesse caso, o admin do periódico, né, o editor ou o admin, pode fazer essa inclusão. Hoje é dessa forma que está hoje para a maioria dos periódicos, somente pelo admin, tá? O autor não tem essa autonomia. Então, se vocês querem que o autor tenha essa autonomia, precisa entrar em contato conosco e a gente desbloqueia esse bloqueio. Maria Suzana. A inclusão de autor novo pela revista dá muito trabalho da verificação manual da revista. Para o JBCS, por favor, desabilite. A gente acha que já desabilitou para vocês. Acho que vocês foram um dos poucos que pediram para desativar isso. Então, a gente já fez esse desbloqueio. Os autores já devem estar conseguindo incluir, tá? Autores sem problemas. Convidar novamente avaliador após recusa. Então, Vinícius, da RLI. Acredito que há um risco de que esse recurso inserido em Invite Again possa fazer com que o processo de análise por pares seja bastante alongado. Não sei se a mudança é de fato benéfica. Na verdade assim, sempre foi possível convidar novamente. Acontece que antes era mais difícil. Você tinha que fazer uma busca e aí convidar novamente. Então, sempre foi possível. Agora, né, eles facilitaram um pouco. Era
ideia lá do Scholar One Ideas que estava sendo muito pedida, então eles implantaram. Vai do bom senso, novamente, dos editores em talvez não persistir em alguém que já recusou. Eu acho que esse caso deve ser usado mais quando a pessoa cometeu um erro. Muitas vezes o avaliador se recusou por engano, ou ele mudou de ideia e ele explicitamente manda um e-mail pedindo para ser convidado de novo. Então, nesses casos, eu acho que é um bom exemplo para usar esse botão. Nos outros, eu acho que decline deve ser tratado como um decline, ou seja, a pessoa não quer fazer, recusou. Não quer, não pode, etc. Personal Designation, Vinícius novamente. O que que é? Olha, o Personal Designation a gente nunca usou, mas ele é como se fosse as flags, tá? E mais recentemente as badges, as insígnias. Então, não tem muita serventia se vocês já usam as flags, tem o mesmo efeito, e as badges existem agora com praticamente a mesma função. É basicamente para você poder filtrar em relatórios, filtrar pessoas nas buscas, são como se fossem tags, né? Identificar as pessoas de alguma forma. Eu acho que o Personal Designation seria a versão pré-histórica das flags e do badge. Ele já estava lá no sistema antes desses recursos existirem, e aí eles mantiveram por questões de histórico, enfim, mas não é mais muito utilizado, tá? Então, se um periódico quiser usar, eu sugeriria usar primeiro as flags e depois os badges, porque é mais novo, faz mais sentido atualmente. Tá chegando mais uma pergunta, eu estou recebendo informação aqui da Carolina. Vamos aguardar. Fátima, da Ciência e Educação. Sobre o Invite Again. Pode ser útil também para pessoas que não responderam. Mas, se ela não respondeu, ela vai estar ainda em aberto, né? Ela não vai estar em declined. A não ser que vocês estejam com o recurso de auto-decline, que é aquele que recusa automaticamente depois de X dias. Então, lembre, só para reforçar, o Invite Again só aparece para quem recusou. Então, quem não respondeu vai continuar lá como não respondido, não vai aparecer o Invite Again. Não temos mais pergunta por enquanto, a não ser que alguém mande alguma nova. Então, acho que acabamos até antes do previsto. Gostaria de agradecer a participação de todos. Nós vamos, então, verificar essas questões que nós ficamos de ver e a gente se comunica. Provavelmente vocês vão notar a dos e-mails. Quando estiver disponível, vai aparecer para vocês, vocês vão perceber, porque vai ficar muito visível isso que está disponível. A submissão automática, a gente provavelmente vai comunicar a vocês, perdão, a submissão automática não, o preenchimento automático, tá? Vai enviar um e-mail e tal. A gente já tem os nossos canais de comunicação com vocês por e-mail, então provavelmente a gente vai fazer uso deles. No mais, agradeço mais uma vez a participação. É muito importante que vocês estejam inteirados com essas novidades para fazer o melhor uso do sistema. Agradeço. Vou enviar a gravação mais tarde para quem não pôde ver. E até a próxima oportunidade, então. Bom dia a todos, um abraço, tchau, tchau.